Tá gravando? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o Brísio Félix, né? Ou Fabrício Félix. Mas como tem muito Fabrício Félix, pode me chamar de Brísio. Brísio Félix. Tô vindo aqui hoje para falar com vocês sobre o canal. O canal tá um pouco parado, mas isso tem um motivo, né? E o motivo disso eu vou estar explicando para vocês. Espero que brevemente possa estar explicando para vocês. Hoje aqui esse dia que eu tô gravando, uma manhã de sábado, né? É uma manhã que eu consegui ficar só aqui, né? Porque eu não moro sozinho. Então sempre tem alguém, sempre tem um tipo de pessoas que estão aqui, que fazem um pouco de barulho, então isso fica cada vez mais complicado de poder gravar vídeo, de poder postar esses vídeos, editar e tal. E que também eu estou trabalhando, né, em outra área. Estou trabalhando em outra área aí e o tempo acaba ficando muito escasso para mim. Então eu vim pedir a vocês um pouco de paciência, né? Porque tem muito vídeo de dublagem que eu fiz, né? Que ninguém faz dessas dublagens para mim. Sou eu mesmo que faço, eu mesmo edito. E queria pedir um pouco de paciência para vocês que vai sair vídeo novo, né? Estou trabalhando uma área legal, uma área que, né? Tem assim, como é que eu posso dizer? Tem suprido muito as minhas necessidades. Lugar legal, lugar onde eu fiz amizades, né? E eu sei que vocês esperam alguma coisa do canal e eu espero alguma coisa de vocês também, né? Só que eu gostaria de viver muito de YouTube, mas no momento não é o que está acontecendo, né? Não é o que está acontecendo. É muito complicado, eu acho que o YouTube é para todas as pessoas, mas os que alcançam o sucesso são somente algumas pessoas, pouquíssimas pessoas, né? Uma entre 1 milhão, né? Se não, se fosse muito fácil, muitos fariam conteúdos no YouTube. Então sou eu aqui, Fabrício Félix, essa é minha cara, uma barbinha, cabelo ruim, eu sou assim mesmo, viu? Eu sou assim mesmo, galera. É. Sou fã de dublagem, eu comecei a assistir dublagem, tinha meus 3, 4 anos de idade, né? Minhas inspirações são. Guilherme Briggs foi conhecer muito tempo depois, mas minhas inspirações são Márcio Seixas, Ricardo Schnetzer, o Marco Ribeiro, Tata Guarnieri, né? E tem uma história aí com Jim Carrey, né, cara, que sempre gostei muito de Jim Carrey, muito de Jim Carrey. Eu comecei assistindo os filmes dele, legendado, né? Legendado, cara. Ace Ventura, O Máscara. Eu assisti tudo isso legendado, porque os VHS na época, alguns tinham dublagens e outros não. Então, assim, eu não tinha videocassete na época. E algumas pessoas falavam, pô, assiste esse filme, é legal, esse cara aqui é legal e tal, legal demais. O pessoal na escola falava muito isso. Eu falei, pô, quem é esse cara? Quem é Jim Carrey? Jim Carrey. Então, acabei virando fã, muito fã dele, né? E observava todos aqueles trejeitos, aquelas coisas, né? Aquelas caretas, aquelas coisas assim, tal, aquelas coisas assim. E eu fui meio que brincava. Como eu era criança ainda, eu fui brincando com isso muito tempo e fui crescendo com isso. Fui crescendo brincando e sempre assistindo desenhos, né? Filmes, dublagens, né? Na escola a gente brincava pra caramba e fui brincando com a voz, fazendo imitações, né? Inclusive hoje eu tô aqui me recuperando de uma dengue, né? Pra quem não sabe, eu sou do Centro-Oeste, né? Sou de Goiânia, então sou daqui mesmo. Aqui você só entra se for de dois, só se for de dupla. Sou aqui de Goiânia e amo essa cidade, né? Gostaria de sair um pouco mais, mas a gente tem que trabalhar, né? Tem que receber nosso cascaizinho, tem que receber um dinheirinho, moço. Tem que receber um dinheirinho, né?
Então, assim, a gente tem que acabar trabalhando, né? A gente tem que trabalhar, fazer curso, né? Faz uma coisa, faz outra, né? Pra procurar. A gente já vive num país coisado, né? O Brasil é um país coisado. Se você não tiver uma renda, né? Se você não tiver uma renda legal, você passa muita dificuldade, né? Então o pessoal acaba deixando aquilo que gosta, que às vezes não dá tanto dinheiro, não dá aquela renda para você, o pessoal acaba deixando um pouco de lado e deixando isso como um hobby, né? Acaba deixando isso como um hobby. Foi o que eu fiz. Tem muita coisa gravada, tem a questão de ter personagens femininas, né? E eu não consegui. Eu preciso pagar alguém para fazer a voz dessa personagem feminina ou encontrar uma inteligência artificial para poder fazer essas vozes femininas, né? Mas tem que ser uma coisa perfeita, né? Por isso que eu estou esperando o momento correto. Se Deus permitir, essas dublagens irão sair. Se Deus não permitir, essas dublagens não irão sair. Então, galera, voltando lá atrás, cresci assistindo Jim Carrey e tal, fazendo essas coisas, brincando, né, de modular a voz para cima e para baixo, até que em meados ali de 2007, 2008, eu conheci os outros personagens do Jim Carrey, né, que eu acho que é assim, a essência dele, cara. Eu acho que é a essência do Jim Carrey, que é o In Living Color. Esse In Living Color eu achei incrível, cara. Achei incrível. Tinha a Vera De Milo, né? Eu sou Vera De Milo. Obrigado por me assistir. Essa coisa de fazer um cavalo relinchando porque usa muitos esteroides, né? Aquela coisa forte, aquela coisa, né? E também tem o chefe de bombeiro Bill, né? Que esse eu tenho um pouco de vergonha de fazer ele, né, cara? Eu não sou muito de fazer careta, né, galera? Tipo, né, aquela coisa mesmo, né? Deixa eu te mostrar uma coisa! Tô meio ruim da garganta, né? Então fica complicado isso. Reverendo Carl Pathos, né? O Carl Pathos. P-A-T-H-O-S. Pathos, né? E eu fui modulando a voz, né? Hoje eu não tô com a voz muito legal aqui, mas eu faço muito isso. Conheci Guilherme Briggs, conheci Guilherme Briggs. Conheci Guilherme Briggs de 97, né? Até ali o auge dele, que foi 2000. Sim, sempre tá no auge, né? Ele sempre tá no auge. 2003, 2005, 2006, sempre tá no auge. Dublando Optimus Prime, né? Sou Optimus Prime. Aquela coisa, né? Aquela coisa. E o cara incrível, dubla muito, cara, dubla muito. Aí, Babu não quer não, aí! Aquela... Eu sou o máximo, né? Aquela coisa mais... E o Superman, aquela coisa mais, um pouco mais centrada, uma voz assim mais centrada. Então, aí, poxa, cara, eu fui pegando esses trejeitos e falei, pô, se eu gosto de dublagem, tem ali o Jim Carrey, cara, por que eu não faço isso, cara? Porque, na verdade, assim, eu não pensei em fazer isso. Eu comecei a mandar e-mail pra Globo, mandei e-mail pra Record e pro SBT. Até pra Band eu mandei e-mails perguntando se eles conheciam essa série e tal, né? Do In Living Color. E na época, nossa, tipo, ninguém me respondeu, né? Foi a época do Orkut e tal. Ninguém me respondeu nessa época. E eu fiquei naquela, eu falei, poxa vida, cara. Poxa, seria tão legal ver esse conteúdo dublado, né? Seria tão legal, tão legal. E eu fiquei naquela, falei, poxa vida, cara. Seria tão legal ver isso dublado. Tantos personagens legais, né? Tantos personagens legais. Aí o tempo passou, né? Fui trabalhando, né? Fazendo cursos. O tempo passou. Nunca fiz um curso de dublagem, né? Quem sabe eu faça daqui pra frente, quem sabe, né? Quem sabe. Porque agora tem dublagem remota, né? Quem sabe eu consiga fazer um, né? E fui vendo isso e falei, poxa vida, cara, seria tão legal dublar isso e tal. Aí um dia, um certo dia, aí veio, né? Tava parado em casa, desempregado, né?
tentando alguma coisa diferente nas redes sociais. Aí eu falei, poxa, peraí, cara, vou pegar esse vídeo aqui, né? E vou tentar gravar, vou tentar colocar minha voz nesse vídeo e ver como é que fica. E para minha surpresa ficou legal. A captação de áudio era boa. E eu falei, caramba, cara, o microfone do celular que eu tinha, ele conseguiu isolar o áudio de forma que se encaixasse perfeitamente. Se encaixou perfeitamente. E eu fiz aquela. Eu falei. Eu olhei e falei, poxa, deixa eu tentar fazer a voz do Jim Carrey. E uma voz mais acima, uma voz assim, uma voz mais aqui, uma voz assim, uma coisa que ele modula, uma voz que vai pra cima e vai pra baixo, uma coisa que ele fala assim, ó, ele fala, de repente ele fala um pouco mais sério, tipo, vamos falar mais sério, tá? E a voz dele vai pra cima, não, é isso aqui mesmo, então, uma coisa assim. Então, pegando as influências de Marco Ribeiro, Tata Guarnieri e Guilherme Briggs. Então, fui tentando modular isso e tal, cara. E primeiro que eu dublei foi a Vera de Milo, né? E fiz aquela voz lá. Oi, eu sou Vera de Milo. Obrigado por me assistir. Sabiam que antes de eu aprender a exercitar meu corpo corretamente, eu era uma vergonha para a classe feminina, né? E por aí vai, sabe? Que você tem que ir modulando a voz e tal para fazer, para né, tentar. Você tem que tentar pegar ali aquela. Você não pode distorcer a ideia principal, o objetivo principal que o ator está tentando passar. Você tenta reproduzir isso na versão portuguesa, da língua portuguesa, Brasil, português brasileiro, né? Você tenta não sair muito daquele estilo, daquela atuação, daquela entonação de voz que o ator tentou fazer, né? Que o ator fez, né? E você tenta fazer isso, né? O mais próximo possível. Às vezes dá certo, às vezes não. Então, você tem que tentar fazer, às vezes um personagem se encaixa perfeitamente, aquela voz, você tenta pegar a ideia principal e jogar aquela voz que você está fazendo ali em cima do áudio original e dá certo, mas às vezes não dá certo. Aí você tem que mudar um pouquinho, né, para conseguir e tal, por questão também do lip sync, né, da sincronização labial, né. E é incrível, né? Porque Jim Carrey o cara é uma força da natureza, né? É incrível. O cara, inclusive agora estão falando muita asneira sobre ele, né? Falando que tem clone agora, que não sei o quê. Deixa o cara, bicho. Como o Marco Ribeiro disse. O Marco Ribeiro disse: deixa o cara ser feliz, deixa o cara envelhecer bem, deixa o cara fazer plástica. O cara quer fazer plástica, quer ficar botox assim, deixa o cara ficar, velho. Deixa o cara ficar botox. Deixa o cara ficar botox, entendeu? É a vontade dele, deixa o cara ser feliz, pô. Então, eu peguei essas vozes, modulei elas e fui, né, e na minha garganta mesmo, fui tentando fazer elas e fui fazendo, cara, porque pra mim era muito natural, eu já imitava, né? Eu já imitava isso na escola e tal, com os amigos, e isso já fazia parte de mim. Então, pra mim, foi fácil. Foi fácil fazer tudo isso, né? E comecei a postar os conteúdos em outro canal chamado Brazuca Movies. Comecei a postar isso lá em 2021. Acho que era 2021. Comecei a postar isso lá no canal Brazuca Movies, né? Que agora tá um pouco parado lá, porque deu uns probleminhas com copyrights. Deu probleminha lá, então eu não pude mais postar lá. Mas tem conteúdos lá. Quem quiser, baixe esse conteúdo aí, tá bom? Quem quiser baixar, baixa esse conteúdo, porque eu não sei se um dia pode cair. Então, quem quiser baixar esse conteúdo e repostar, faça um bom proveito dele, né? Não deixe esse conteúdo morrer. Não deixe esse conteúdo morrer. Se puder colocar lá, Brísio Félix, dublador Brísio Félix, eu vou agradecer muito, né? Porque essas dublagens foram feitas com muito amor e carinho, né? Foi feito de coração demais. Foi um tempo ali da minha vida, foram horas e horas que eu gastei da minha vida. Então eu espero que isso
não tenha sido em vão. Eu espero que isso tenha sido por um propósito, né? E pelos fãs do Jim Carrey, pelos fãs do Living Color, né? Que marcou época nos Estados Unidos, né? E merecia, né? Se alguém contratar a gente aí, a gente vai dublar. Quem sabe, né? Quem sabe? A gente arruma um espacinho na agenda aí e eu vou lá. E eu vou lá dublar, cara. Com muito amor e carinho. Com muito amor e carinho. Com o maior carinho do mundo. Se alguém, né? Se alguém tiver interessado, a gente pode conversar sobre isso daí, né? E passado isso, postei alguns vídeos, né? Do Living Color. Aquilo não deu muito engajamento, né? Na outra plataforma, sem ser o YouTube, ela gerou engajamento. E lá começou a dar view mais do que no YouTube. Aí eu comecei a ficar mais na outra plataforma. Mas eu não cheguei a monetizar. Não cheguei a monetizar, ganhar cascalho com isso. Né? Então, nas lives que eu fazia, poucas lives que eu fazia, eu conseguia ganhar um dinheirinho. Me desculpa, eu tô recuperando de uma dengue aqui. Então, passado isso, eu não tava ganhando grana, cara. Só fazendo, se eu fizesse live eu ganhava dinheiro e tal. Só que aí veio aquela coisa de pandemia, a pandemia foi começando a acabar. E aí as contas vão batendo na sua porta, né? A vida adulta te cobra. A vida adulta te cobra, cara. Então eu tive que deixar isso de dublagem um pouco de lado, porque eu gostaria muito de viver de YouTube, mas não consegui. Então, né? Deixei um pouco de lado, não deixei de postar nem nada, mas deixei o canal um pouco de lado, né? E criei o canal Brísio Félix, né? Que é esse canal que você tá vendo aqui. Antes era Fabrício Félix Dublagem. Como eu mudei o nome para um nome artístico, Brísio Félix, esse canal virou Brísio Félix, né? Mas o arroba talvez eu mude, talvez não. Mas continua sendo o meu canal. Continua sendo o meu canal. E a gente tem postado, né, algumas coisas e tal. Algumas coisas já estão prontas. Falta uma dubladora feminina ou uma voz de A feminina boa para eu conseguir modular ela, colocar ela sincronizado, né? Que a tradução, a adaptação, direção de dublagem, tradução, adaptação, a mixagem é toda feita por mim. Ninguém faz para mim, sou eu que faço. Então acaba ficando muita coisa para me fazer, e como eu já tenho um trabalho, fica meio complicado. Não tô conseguindo nem tocar meu violão, cara. Tipo, não tô conseguindo nem tocar meu violão, cara, pra cantar minhas músicas, porque eu tenho algumas músicas, né? Inclusive, quem quiser montar uma banda aí de pop rock aí, fala comigo, aí, ó. Liga já. Fala comigo que a gente, né? Tem algumas composições aí feitas, né? Tem algumas composições feitas. E eu acho que é legal, hein? Eu acho que daria um álbum legal. Quem sabe a gente monta uma banda aí. Então, assim, tô nesse emprego agora. Eu comecei, antes desse emprego, que eu tô na área de logística, tive que pensar racionalmente, né, galera? Assim, eu tenho um filho, né? Então, assim, isso aqui hoje está servindo para me abrir o coração para vocês, né? E o respeito que eu tenho por vocês, o respeito que eu tenho por vocês inscritos, eu tenho muito respeito por vocês, galera. Tenho uma gratidão enorme, né? Os que já estão comigo há algum tempo, né? Se você está aqui pela primeira vez, se inscreve no canal. Eu sei que é chatíssimo pedir isso. Eu não gosto de pedir. Se inscreve no meu canal, se inscreve no meu canal, se inscreve no meu canal. Eu não gosto disso. Não gosto de ficar forçando a barra com isso. Então, assim, eu tenho esse canal Brísio Félix para postar essas coisas mesmo, essas dublagens do Jim Carrey. Coisas não, né? Essas dublagens do Jim Carrey. Porque eu gosto muito dele, eu acho que eu consigo reproduzir alguma coisa dele, né? Se chegar a 5% do que ele faz, para mim já tá ótimo, né? Então, não tento ser ele, eu sou eu mesmo, mas na voz eu tento chegar
um pouco do que ele é, né? Como o Marco Ribeiro diz, né? Inclusive, galera, o Marco Ribeiro é o dublador oficial, tá bom? Ó, Marco Ribeiro, dublador oficial, tá? Marco Ribeiro e Tata Guarnieri, né? E de vez em quando o Briggs, né? Guilherme Briggs, tá bom? Eu sou somente um fã que fui ali com todo o meu amor, respeito e carinho fazer o Jim Carrey ali daquela fase dele do começo, né? A essência do Jim Carrey, né? Na minha opinião, em Living Color é a essência do Jim Carrey. Então eu fiz esse conteúdo mais assim pra... porque ninguém tinha feito. Vamos supor, tinha uma ou duas dublagens na internet disso e eu falei, poxa, por que eu não posso fazer? Fui lá, eu mesmo fiz o teste comigo mesmo, né? E pro meu azar ficou bom. Então eu falei, poxa, vou ter que fazer mais. Isso aí foi incontáveis horas e horas e horas de conteúdo ali gravado, e eu fazendo isso na pandemia e tal, uma loucura, até tarde editando e tal, né? E tem muito conteúdo para sair, galera. Então, venho pedir para vocês paciência, né? Porque eu tenho esse outro emprego que eu tô, né? De logística, é um emprego que me ajuda bastante na minha vida, né? Eu acho que a gente pode ter um hobby que a gente gosta, e ao mesmo tempo a gente pode ter, né, um emprego ali que tá rendendo, nos dando frutos, né? Nos dando o nosso sustento, isso é dignidade, né? Isso é digno. Então, em nenhum momento eu tento ser o maior youtuber do Brasil, o maior fandub do Brasil, né? Não, não, não. Tô aqui só para postar os vídeos lá mesmo, né? Se fez sucesso, beleza. Se não fez sucesso, beleza e tal. E antes desse emprego, antes de ter esse emprego, né, galera? Porque eu trabalho de segunda a sábado, às vezes no domingo também. Então acaba não sobrando muito tempo, né, galera? Então tem aquela coisa, eu sou um brasileiro como qualquer outro brasileiro, né? Hoje tá calado aqui, né? A casa aqui é cheia de sobrinho, cheia de... Eita, hoje eu tô tendo esse tempo, né? Porque eu tô em casa, tô meio adoentado, meio, né? Dengue, né? Dengue, infelizmente, se não bastasse todos os problemas que nós temos nesse país, ainda tem uma porcaria de um mosquito, que esse mosquito vem na gente e morde a gente. Aí eu não aguento, galera, aí é complicado, é complicado. Então é isso, galera. Antes desse emprego de logística, eu tive um emprego também na manipulação de fantoches. Fantoches. Só que eu só dublava só. Só dublava. Dublava assim, só lip sync. Só na mão mesmo. Era dois aqui, um aqui e outro aqui. Foi uma experiência legal, foi uma experiência boa que eu tive. Como eu posso dizer, não ganhava bem. Não ganhava bem. Não era o que eu esperava. Então, assim, não era o que... Isso acabou dando alguns problemas para mim, pessoais e tal, e, né, problemas financeiros, e eu tive que, né, se essa área artística não tá me dando grana, cara, eu vou pra CLT, bicho, porque a CLT é o que tá garantindo o meu sustento. E eu fui pra CLT, né, galera? É isso, é isso. Inclusive eu falo que muitas pessoas se iludem pensando que você vai ganhar milhões de inscritos, 10 mil, 20 mil inscritos durante 6 meses, um ano, 2 anos, 3 anos, cara. Não é assim, cara, não é assim. As coisas não acontecem da noite pro dia. Tem muitas pessoas vendendo sonhos para as pessoas. E esses sonhos, às vezes, não se realizam. É por isso que você tem que ter o plano B na sua vida. Eu falo isso especialmente para os jovens. Tenha o plano B na sua vida. Não fique pensando que o YouTube vai te dar um sustento, que o YouTube vai, sabe, você passar horas e horas editando, criando conteúdo. Ah, eu vou ficar milionário, eu vou ficar milionário. Não vai, cara. São pouquíssimos que conseguem isso, sabe? E às vezes você tá levando isso muito a sério. Enquanto você poderia estar pegando esse tempo seu e essa energia sua para colocar em outra área e deixar um pouquinho de lado esse lance da plataforma para você ganhar a sua grana. Então, galera, eu fiz essa opção, né?
Eu tenho um filho, então eu tenho que pensar bastante nas minhas atitudes, né? Tenho que pensar bastante nas minhas atitudes. Né? Já sou um homem chegando na meia-idade, né? Já sou um homem chegando na meia-idade já. Então, as obrigações da vida adulta, elas batem na nossa porta. E elas batem na nossa porta o tempo todo, especialmente aqui no Brasil. Então, assim, hoje eu estou tendo a oportunidade de falar com vocês. Espero que vocês continuem me seguindo. Espero que vocês continuem compartilhando meus vídeos. Que vocês continuem assistindo os meus vídeos, né? E me acompanhando. Tá bom? É isso, galera, que eu vim falar com vocês. É isso mesmo. Bom, espero que eu melhore. Que eu melhore minha gargantinha para fazer mais coisas para vocês, né? Para me trabalhar também, ter o meu sustento. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Espero que você continue me acompanhando. Né? Se não quiser também fazer o quê, né? Se não quiser também fazer o quê, né? Se vocês não quiserem, o que eu posso fazer? Né, galera? Então, continue me acompanhando. Né? Sou um cara do Centro-Oeste, sou um cara de Goiânia, com muito orgulho. Sou um cara aqui de Goiânia. Sou um cara do Centro-Oeste. Um cara que acreditou, né? O cara que acredita ainda no sonho brasileiro. Que quem sonha, um dia alcança, né? Já dizia o velho sábio. Quem não sonha, não cresce. Uma criança dorme e sonha. Ela sonha para quê? Para crescer, para se desenvolver. E você pode usar isso como metáfora. Você pode usar isso para você crescer na sua própria vida, né? Vou sonhar hoje para crescer, ter um sonho aqui, vou chegar até aqui. Opa, realizei meu sonho. É o fim? Já realizei meu sonho, vou ficar aqui. Realizei meu sonho. Não, eu quero mais. Eu vou continuar progredindo, vou continuar indo para cima, vou continuar com a espada e o escudo sendo um guerreiro e acreditando no meu ideal. É isso que eu vim passar para vocês, galera. Então é isso, galera. Eu vim falar um pouquinho de mim e tal. Eu sou o Brísio Félix, galera. Muito obrigado por você estar aqui hoje, tá bom? Meu muito obrigado. Fiquem com Deus e nós nos vemos em breve, se Deus permitir. Valeu. Valeu, até mais. Fiquem com Deus, galera.